Olá pessoal, vamos para a nossa correção de exercícios, a introdução sobre o campo elétrico. Exercício 1. Em um ponto de campo elétrico, o vetor campo elétrico tem direção horizontal, sentido da direita para a esquerda, e intensidade 5 vezes 10 a terceira newton por coulomb. Colocar-se nesse ponto uma carga pontiforme de menos 2 microcoulomb, determina a densidade, direção e o sentido da força que atua na carga. Então, a primeira coisa, vamos olhar aqui. Ele quer intensidade. Intensidade é o valor calculado do campo elétrico, né? Ou melhor, da força, no caso aqui. Direção é se é vertical ou horizontal. E sentido, é para a direita ou é para a esquerda. Então, vamos lá. Em um ponto, ele tem direção, o campo elétrico, né? Tem direção horizontal. E o sentido do campo elétrico, da direita para a esquerda. Então, vamos olhar aqui. Opa, voltando aqui. Ele me dá o campo elétrico, sentido horizontal, está aqui, da esquerda, ou melhor, da direita para a esquerda, né? Esse é o meu campo elétrico, a carga é menor que zero. Ele quer saber a direção e o sentido da força. Vamos lá, a força sempre tem a mesma direção do campo elétrico. Então, se o campo elétrico é para cá, a força também, ok? O sentido da força vai depender do valor da carga, ou melhor, do sinal da carga. Se a carga for negativa, lembra que a força, ela se opõe ao campo elétrico. Se a carga for positiva, a força tem o mesmo sentido do campo elétrico, né? Como a carga é negativa, okay, e o campo elétrico está indo para a esquerda, eu devo escrever minha força para a direita, beleza? É isso aí. Então, o campo elétrico, se é para a esquerda, da direita para a esquerda, a carga sendo negativa, a força tem o sentido contrário. Agora ele quer a intensidade. A intensidade nada mais é do que o cálculo da força. F é igual a Q vezes E. Força é igual. Em qual o valor da carga? O valor da carga é 2 vezes 10 a menos 6. E o valor do campo elétrico, 5 vezes 10 a terceira. Beleza? O que eu faço aqui, pessoal? Nesse cálculo aqui de base 10 de potência, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, eu vou multiplicar os números que não são base 10, 2 vezes 5, então vai dar 10, vezes menos 6 mais 3, que dá, na verdade, 10 vezes 10 a menos 3. Eu preciso colocar em notação científica, lembra? Isso aqui é 10,0, que é a mesma coisa que 10. Para mim deixar em notação, o meu número precisa estar entre 1 e 9. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou andar com a vírgula para a esquerda. Isso aqui vai de 10,0 vai para 1,0. E eu vou diminuir, ou melhor, eu vou aumentar o meu expoente, né? Quando está negativo aqui, o número diminuiu, eu aumento o expoente. Então, fica 1,0 vezes 10 a menos 2, ok? Que é a mesma coisa, né? Que é a mesma coisa assim, do que esse valor aqui, né? De 10 vezes 10 a terceira, ou a menos 3. Exercício 2. Calcule a intensidade do campo elétrico num ponto situado perto de uma carga elétrica pontiforme, 2,7 microcoulomb, com força elétrica de 3 newtons. Aí, pessoal, é só você substituir os valores. Eu tenho um campo elétrico F sobre Q. O campo elétrico é força 3. Valor da minha carga é 2,7 vezes 10 a menos 6. E o meu valor de campo elétrico é 1,1 vezes 10 elevado a mais 6. Daqui para cá, o que eu fiz? 3 dividido por 2,7 vezes 10 a menos 6. Se essa base 10 está no denominador, eu posso levar ela para o numerador alterando o sinal. Essa é uma regra de
divisão de potência, lá do nono ano, oitavo, nono ano, tá? Então, menos 6 aqui vai positivo mais 6. Então, 3 vezes 10 elevado a 6, dividido por 2,7. Nesse caso, eu divido 3 por 2,7 e conservo a base 10. Não precisa nem ter o mais 6 aqui, né? Vou tirar isso aqui. Mas é 6, né? Normal. Agora, pessoal, exercício 3. Considere um ponto A nas imediações de uma carga positiva Q fixa. Então, veja bem. Ele quer a caracterização do vetor campo elétrico no ponto A, que é o EA, gerado por Q. Campo elétrico é uma região que está sob influência dessa carga, né? Então, como é que eu escrevo o campo elétrico? É a partir da carga prova, o meu ponto de referência, que é o ponto A. Se a carga fonte, que é a minha carga Qzão aqui, for positiva, meu campo elétrico é de aproximação, né, no sentido da carga, ou melhor, de afastamento do sentido da carga. Então, se a carga é positiva, o campo elétrico se afasta. Então, eu coloquei aqui se afastando da carga positiva, a carga fonte. Então, esse é o meu EA. Então, caracterize o vetor campo elétrico. Eu poderia escrever sentido horizontal da esquerda para a direita, ou simplesmente desenhar como eu fiz. Vamos para a letra B. Coloca-se no ponto A uma carga de prova negativa. Quais as características da força elétrica que atua em Q? Então, aqui, na letra B, eu já sei que a carga é negativa. Se a carga é negativa, o campo elétrico aqui tem um sentido oposto à força, não é? Então, nós podemos colocar a característica dessa força pensando no seguinte: o campo elétrico é de afastamento porque a carga é positiva, né? Se o campo elétrico é para cá, porque a minha carga é positiva, então a força tem o sentido aqui, né? A força tem o sentido contrário, a força F. Então ela é horizontal da direita para a esquerda. E é óbvio, se a carga é negativa, a força elétrica é de atração, né? Se fosse positiva, essa carga prova, o F seria para a direita, porque carga positiva, carga prova, né, tem o mesmo sentido do campo elétrico, o vetor da força. Mas eu poderia pensar, como é carga positiva, é de repulsão, ou como é carga negativa, é de atração, como é o caso aqui. Dando continuidade, vamos ver agora o campo elétrico de uma carga pontiforme. O nome que a gente já até viu em alguns exercícios. Carga pontiforme aqui é uma carga que eu desprezo o seu tamanho, né? Eu considero apenas um ponto em torno de um campo elétrico. Eu não estou tão preocupado com o tamanho dessa carga, com muitas vezes o valor dessa carga. Vou analisar um ponto em volta de um campo elétrico, dentro de um campo elétrico. E para isso nós precisamos compreender a ideia de linhas de força, que é o tema principal dessa aula. Linhas de força. O que é isso? Veja, vamos representar aqui, novamente, uma carga fonte, como a gente viu na aula passada, e uma carga prova. O que é o campo elétrico? É aquela região em torno de uma carga, né? Região que influencia qualquer outra carga que eu colocar. Então, por exemplo, essa carga aqui, se ela é minha carga fonte, ou seja, eu vou analisar o campo elétrico a partir dela. Então, tem uma região aqui que, se eu colocar qualquer outra carga, positiva ou negativa, ela vai sofrer influência do campo dessa carga, que é o campo elétrico. Então, o campo elétrico é essa região de influência, né, que eu tenho, gerado por uma carga, e que pode influenciar outra carga. Então, essa carga aqui, prova, está sendo influenciada pelo campo elétrico dessa carga. Imagine que seja uma região aqui, né, meramente ilustrativo. Como essa carga aqui, ela está no campo gerado por essa carga. Se ela estiver aqui, a carga que estiver aqui, ela está fora do campo de atuação dessa carga, né? A gente viu isso na aula passada. Então, a ideia de linhas de força é a seguinte: o vetor campo elétrico, que é o vetor E, nesse caso aqui, né, a gente sabe que o vetor campo elétrico, quando a carga prova é positiva, ele se afasta,
né, da carga fonte, nesse sentido. E aqui, como a carga é positiva, como é repelindo, nós temos uma força contrária ao sentido da carga, positivo com positivo. Ou eu poderia pensar simplesmente por convenção. Se o campo elétrico é para a direita, a força tem o mesmo sentido. Daria para pensar assim também. Né? Tem outra força atuando nessa carga, mas vamos nos concentrar com a ideia de campo elétrico. O vetor campo elétrico permite obter as características do campo elétrico em qualquer ponto ao redor da carga. Então, qualquer ponto aqui, eu consigo verificar o campo elétrico, né? Tendo o valor da carga. Entretanto, ele não oferece de imediato uma visão ampla do campo elétrico em torno de um corpo eletrizado. Então, eu digo aqui, ó, eu tenho a característica desse campo elétrico, ele é para a direita e horizontal. Só que em torno dessa carga aqui, só eu saber isso, que esse vetor é para a direita e horizontal, eu não tenho uma visão de como esse campo atua em volta dessa carga, porque ele é invisível, enfim, eu só tenho a característica de sua orientação. Né? Então, as linhas de força vai nos ajudar a entender como o campo elétrico atua em volta, e não só saber, por exemplo, se eu pôr essa carga aqui, ela vai ser atraída nesse campo elétrico ou repelida, ou se eu pôr ela aqui, ela está sobre o campo elétrico, ou se eu pôr ela aqui, ela está fora de ação do campo elétrico, direita, esquerda. Não é só isso. As linhas de força vai nos ajudar a compreender os aspectos do campo elétrico com mais precisão. Para auxiliar a visualização do campo elétrico, usamos a ideia de linhas de força. Veja bem, os químicos, os físicos, os matemáticos, muitas vezes usam representações, simbologias para explicar o fenômeno. Então, o que tem aqui são linhas que não existem de fato. Elas são representações para a gente explicar um fenômeno que acontece. Então, são linhas imaginárias que indicam a direção e o sentido do campo elétrico na região onde ele existe. Então, se a minha carga é positiva, minha carga fonte, não é, de onde eu analiso o meu campo elétrico, então as linhas de força saem dessa carga para fora. Né? Se a minha carga é negativa, as linhas de força entram para essa carga. Linhas de forças que representam o campo elétrico. Né? Com esse modelo, podemos também representar onde o campo é mais intenso ou mais fraco por meio de maior ou menor densidade de linhas. Em regiões onde elas estão mais concentradas, o campo é mais intenso. Né? Então, onde eu tenho mais linhas representadas, eu estou dizendo que o campo é mais intenso. A gente vai ver com mais detalhes à frente. Desse modo, temos a representação gráfica ou espectro do campo elétrico ao redor da carga geradora. As figuras representam as linhas de força de cargas elétricas isoladas. Mas aqui que está o segredo da coisa. As linhas de força sempre iniciam em cargas positivas e terminam em cargas negativas. Então vamos ver essas duas figuras. Lá eu vi como elas são representadas. Se é positivo, as linhas saem, se é negativo, elas entram. Agora aqui já vamos para o fato em si, para a experiência em si. Eu coloquei aqui uma carga positiva e uma carga negativa. Há entre elas, óbvio, uma atração. Beleza? Então veja, essa carga aqui, ela gera um campo elétrico em volta que influencia essa outra carga. Como ela é positiva, eu descrevo essas linhas saindo dela. Né? E eu faço essas linhas curvas aqui, né? Porque o meu campo elétrico é de atração, porque essa é negativa. Imagina que essas linhas estão retas, como no outro caso. Né? Só que aqui é o que? É a atração. Então ela tende a fazer o quê? Ela tende a fazer a curva. Por isso que a gente escreve ela meio curvada, no sentido dessa carga, porque é a atração. Conseguiram ver isso? Então, só que, veja, ela sai da carga positiva e em direção à carga negativa. E da carga negativa, pessoal, a gente sabe que as linhas de forças, elas do campo, elas entram porque a carga é negativa. Então, ela recebe todas essas linhas aqui, por exemplo, da carga positiva, que entram na carga negativa. Né? Então, todo o campo elétrico gerado por essa carga é de aproximação dessa carga. E aqui é de repulsão, não, mas de afastamento. Então, combina. Isso aqui afasta, isso aqui chega. Né? Quando eu tenho carga de mesmos sinais, o que acontece?
as linhas em cargas positivas se afastam, só que elas se afastam repelindo. Veja, ó, essa aqui teria que se afastar nesse sentido, né? Retinha. Só que como é repelindo, ela vai encurvando, indicando que está sendo repelida por essa outra carga. Então, essas linhas de força de cargas colocadas umas perto das outras, ou uma perto da outra. Tá? Nas regiões em que as linhas estão mais próximas, o campo elétrico é mais intenso. Veja bem. Por exemplo, quanto mais próximo dessas linhas estão umas da outra, mais intenso é o campo elétrico aqui. Quanto mais linhas eu tiver aqui, mais intenso é o meu campo elétrico. A gente tem que entender esse aspecto de intensidade do campo elétrico baseado na concentração de linhas. Né? Na figura 3, as duas cargas têm módulos iguais e sinais contrários. Módulos iguais significa que elas têm o mesmo valor. Esse sistema denomina-se dipolo elétrico. Dipolo porque eu tenho dois polos elétricos. Tá? As linhas de força são encurvadas, iniciam na carga positiva e terminam na carga negativa, permitindo visualizar a atração entre as cargas. Tá? Então, nada mais é do que a atração entre as cargas e as linhas de força indo em direção à carga negativa. Por que elas vão em direção à carga negativa? Porque a carga negativa só recebe as linhas de força. E a carga positiva libera, digamos, essas linhas de força. Né? Na figura carga, as duas cargas têm módulos iguais e mesmo sinais as linhas de força permite visualizar a repulsão entre as cargas. Cargas positivas, as linhas de força saem e tendem a repelir. Né? Então, vamos ver, pessoal, um exercício resolvido aqui. Vamos lá. Duas esferas estão eletrizadas com cargas QA e QB. E a figura representa as linhas de força da região. Então, tem uma carga A e uma carga B. Veja, não tem o sinal dela aqui, mas se as linhas de forças estão entrando nessa carga, veja, está chegando nela e está saindo dessa, eu sei que a que está chegando é negativa e a que está saindo é positiva. Outro fato que a gente precisa observar, veja que tem mais linhas de força na carga A do que na carga B. O que significa? A gente viu aqui, ó. Nas regiões em que as linhas estão mais próximas, ou seja, eu tenho mais linhas, o campo elétrico é mais intenso. Então, o campo elétrico em volta dessa carga é mais intenso do que o campo elétrico em volta dessa outra carga aqui. Só lembrando que nesse modelo de linha de força, a gente esquece um pouco a ideia de carga-prova. A gente sempre analisa o campo elétrico de cada carga. A gente viu que a carga-prova pode ser também uma carga-fonte, dependendo do ponto de vista que eu olho. Né? Carga-prova é só para a gente ter a noção do campo de atuação de uma determinada carga-fonte. Então aqui, veja, o campo elétrico é mais intenso aqui porque eu tenho mais linhas de força. Se eu tenho um campo elétrico mais intenso, significa que essa carga é maior que essa, em coulomb. Por exemplo, essa aqui pode ser 2 coulomb e essa 1 coulomb. Beleza? Então essa é a noção geral. Né? Veja, as linhas de força se aproximando desse ponto, significa que essa carga é negativa. A linha de força saindo, significa que a carga é positiva. Então, já estou respondendo aqui, na verdade. Né? Então, vamos lá. QA é positiva? Não é porque as linhas de força estão se aproximando. Então, essa aqui não é. Né? Isso aqui não é. Letra A não é. QA é positiva? Também não é. Ó, QA é negativa? Sim, porque as linhas estão se aproximando. QB é positiva? Sim, porque as linhas estão se afastando, estão saindo de B. QA é menor que... perdão, nós estamos na C, né? QA é maior que QB? Sim, porque se o campo elétrico é mais intenso aqui, significa que QA, carga em A, é maior que a carga em B. Uma forte candidata, a gente já vai indicá-la aqui. Vamos ver as outras. QA é negativo? Veja, QA é negativo sim. Só que QB é positivo? Também. Mas o problema está aqui. QA é igual a QB? Não. QA é maior que QB. Né? QA é negativo? Beleza. QB é negativo? Não. QB é positivo. Então ficou a letra C, pessoal. Então façam aí, pessoal, esses dois exercícios. Postem no grupo. Eu tenho aqui uma figura com espectro de linhas, cargas Q1 e Q2. Esse ponto no meio aqui, ignore, tá? Esse aqui é só uma forma de você representar, digamos, a aproximação. A questão de convenção. Alguns livros trazem
esse ponto aqui redondinho, mas aí eu tenho uma carga Q1, carga Q2, no mesmo exemplo anterior. Ele quer, pessoal, qual é o sinal do produto de Q1 e Q2 nessas cargas. Então eu vou descobrir se carga 1 é positiva e se carga 2 é negativa, ou vice-versa. E vou fazer o produto, que é a multiplicação das cargas, para ver quanto dá. Né? Multiplica carga positiva com carga positiva. O que dá? Carga positiva com carga negativa. Enfim, dá carga negativa ou positiva? Vocês vão ver aí. E aqui eu tenho um outro exemplo, né, das linhas de forças, que é A e QB num campo elétrico. Aqui eu tenho linhas de forças saindo e aqui linhas de forças chegando. Né? E aí eu quero saber nas proximidades de que carga o campo elétrico é mais intenso. Tá? Eu vou contar o número de linhas de força ou ver se o ponto aqui está mais espremido. Por exemplo, veja que esse ponto aqui parece estar mais espremido do que esse. Enfim, onde as linhas estão mais próximas, onde eu tenho mais linhas de força, eu tenho um vetor campo elétrico mais intenso, ok? Onde as linhas estão mais próximas. Beleza? Então é isso aí. Vocês façam os exercícios e a gente corrige na próxima aula. Até mais.